Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Mandato dos Céus. Amados, diletos irmãos, eu estou tentando trazer mensagem espiritual falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Minha última mensagem, amado, eu falei sobre ser batizado com o Espírito Santo, ser direcionado, ou seja, convocado ou ungido para uma obra através do Espírito Santo. Hoje eu quero vos falar sobre o fruto, dar prova do batismo através dos frutos. Muito bem, amados. Muitas pessoas sinceras têm se enganado totalmente com respeito ao batismo com o Espírito Santo. Algumas pessoas pensam que por terem sido curada, liberta, ou muitas vezes agraciada com algum milagre, ou que muitas vezes pelas suas orações alguém alcançou alguma graça. Muitas vezes as pessoas acham que isso é suficiente para garantir que foram seladas por Deus por meio do seu Espírito Santo. Mas muitas vezes, amado, essas pessoas receberam o milagre, foram curadas, foram libertas, mas muitas vezes não conheceram ainda o dom do Espírito Santo. Então existe algumas coisas que alguém precisa seguir. Até existem pessoas que ainda falam em línguas estranhas. Então há outros que são ainda mais enganados, pois alguém tem falado em línguas estranhas ao colocarem a mão sobre vocês. E quando muitas vezes as pessoas falam em línguas estranhas, você não sabe a língua que essas pessoas estão falando. Então, amados, precisamos saber que nem todos que falam em línguas foram batizados com o Espírito Santo. Meu último áudio eu disse para vocês que algumas pessoas até irão morrer e nunca falarão em línguas estranhas, porque muitas vezes as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, mas nunca irão falar em línguas estranhas. Então tenha cuidado, amados. Tenha cuidado com as pessoas que muitas vezes falam em línguas estranhas, colocam a mão sobre vocês, mas vocês não sabem que língua que eles estão falando. Eu quero dizer para vocês que todos que foram batizados com o Espírito Santo provavelmente irão falar em línguas estranhas. Eu estou falando que irão, ou provavelmente, irão falar em línguas estranhas. Mas isso não quer dizer que eles irão falar. Porque muitas vezes, amados, até o próprio diabo
acaba falando em línguas estranhas. Porque a verdade, amado, é que o diabo sempre procurou imitar as coisas de Deus e falar em outras línguas. É coisa que o diabo mais tem imitado nesse mundo, pois é muito fácil para ele. O apóstolo Paulo disse: eu dou graça a Deus porque eu posso orar em língua muito mais do que todos vocês. Mas eu quisera falar uma única palavra na minha própria idioma para que vocês compreendessem as coisas concernentes a Deus. Então, amado, muitas pessoas que por alguma razão não foram libertos ainda, essas pessoas ainda muitas vezes não foram libertas do poder das trevas. E essas pessoas muitas vezes são iludidas pelos espíritos enganadores que têm feito pensar que suas línguas estranhas são de Deus. Meus irmãos, amados ouvintes da palavra de Deus, eu não sei se vocês têm percebido que poucas vezes eu tenho falado em línguas estranhas. Algumas vezes, quando eu estou orando, quando o Espírito Santo me toma para falar em línguas estranhas, até eu paro de gravar. Porque vocês não vão entender o que estou falando. Então, quando eu começo a falar em línguas estranhas, quando estou orando, eu paro de gravar. Porque vocês não vão entender o que estou falando. Então, muitas pessoas têm pensado que línguas estranhas são autoridade, são poder. Mas falar em línguas estranhas, o seu espírito está orando, a sua mente fica vazia. Mas então, amado, como saberemos se a nossa língua estranha é do Senhor ou do diabo? Então deixa eu falar para você algo. É muito simples, amado. Basta examinarmos o fruto da nossa própria vida. Você, caro ouvinte da palavra de Deus, você tem orado, entrado na presença de Deus? Você tem falado em línguas estranhas? Muito bem, parabéns para você. Mas deixa eu perguntar para você, que fruto que você está produzindo? Que tipo de fruto você está produzindo? Quais são os frutos que você está produzindo? Você que mentia, parou de mentir? Você que adulterava, parou de adulterar? Você que enganava, parou de enganar? Você que andava nos caminhos das trevas, parou de andar nesse caminho? Você que usava drogas, parou de usar? Se isso está ocorrendo em sua vida, então se você está liberto de tudo isso, então as línguas estranhas que você está falando é do próprio Espírito de Deus. Mas se você está falando em línguas estranhas e está enganando, mentindo, fofocando, adulterando, então pare e analise que tipo de língua estranha você está falando. Pois são eles que determinam se o fruto
que você está produzindo é bom ou ruim. Então a árvore determina se os frutos são bons ou são ruins. Quando a pessoa são batizada com o Espírito Santo, essas pessoas manifestam seu fruto. E se esses frutos são bons, então aí existe a presença do Espírito de Deus. A própria palavra de Deus diz que pelo fruto conhecereis. Quando a pessoa são batizada com o Espírito Santo, então ela manifesta seu fruto. Mas o fruto do Espírito, a palavra de Deus diz que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito Santo. Então são amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se muitas vezes, amados, eu não tenho domínio sobre minha própria vida, eu não consigo dominar minha própria língua, eu não consigo dominar meu próprio ser. Muitas vezes, por qualquer motivo, eu estou orando e querendo partir para a briga. Esse fruto é do Espírito de Deus? Eu te pergunto, é ou não é? A palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e mansidão e domínio próprio. Se eu não consigo ter mansidão, se eu não consigo ser fiel com minha própria esposa, se eu não consigo ser fiel com meu próprio casamento, então esse fruto que eu estou produzindo é um fruto estragado. E quando eu estou produzindo um fruto estragado, então não é o fruto do Espírito. Então eu não estou liberto. Então a língua estranha que eu estou falando não é a língua do Espírito de Deus. Tem muitas pessoas falando em línguas estranhas, amados, mas não estão libertos do pecado. Não está liberto da corrupção que existe no mundo. Então precisamos examinar a nós mesmos, examinar a nossa mente. Se, contudo, examinar a nós mesmos, e se tivermos certeza de que o Espírito que está falando através da nossa própria língua é o Espírito de Deus, amém, amados. Mas se nós estamos falando em línguas estranhas, mas dentro do nosso coração está armazenado pecado, amados, então a língua estranha que Deus está falando não é a língua do Espírito Santo. É claro, amado, que cada ser humano que foi batizado com o Espírito Santo, às vezes, devido à circunstância, muitas vezes até pode se aborrecer, pode até se irritar, e isso pode até aborrecer ou criticar-se. Isso, porém, se deve a ser muitas vezes porque ainda estamos no mundo, amado. Porque ainda estamos permanecendo na terra. Mas nós precisamos, amado, analisar
se o nosso aborrecimento ainda tem nos causado ira, se nós queremos muitas vezes partir para a própria ignorância, muitas vezes. Muitas pessoas dizem ter sido batizado com o Espírito Santo, dizem que falam em línguas, mas que muitas vezes acaba se irritando muitas vezes facilmente e tem vivido muitas vezes um semblante caído, um semblante triste, aborrece com as mínimas coisas. Os seus temperamentos muitas vezes são de mágoa, são de tristeza. Enfim, muitas vezes dão péssimo testemunho da fé cristã. Então essas pessoas não foram batizadas com o Espírito Santo. Essa pessoa precisa fazer campanha de libertação, buscar a presença do Espírito Santo, pedir que o Espírito Santo entre em sua vida. Se a pessoa tem o semblante caído, eu tenho visto, amado, eu sou pregador. E eu tenho visto muitas pessoas com o semblante caído, com a alma amargurada. Pessoas que estão propícias somente a criticar a vida das outras pessoas. Pessoas que não estão libertas. Pessoas que querem apontar defeitos somente dos outros. Quando você é batizado com o Espírito Santo, amados, você não estará buscando defeito de ninguém. Você estará amando a outra pessoa, mesmo que essa pessoa tenha defeito, mesmo que essa pessoa está em pecado, você irá amar essa pessoa. Então o próprio Espírito de Deus em nós não permite que a tristeza seja permanente, porque Ele nos incumbe de vivemos uma vida alegre. A palavra de Deus diz que Ele é chamado de Espírito Consolador, o Espírito que conforta, fazendo-nos superar os momentos difíceis. Ele traz alegria ao nosso coração. Uma vez batizado com o Espírito Santo, a pessoa produz o fruto do Espírito Santo, é o fruto do arrependimento, é o fruto do perdão, é o fruto do amor, é o fruto da alegria, especialmente para com aqueles que ainda não conhecem a Jesus. A pessoa passa a amar, mesmo sabendo que a pessoa está ainda em pecado. Mesmo sabendo que a pessoa ainda está afastada de Cristo, você passa a amar essa pessoa. Você quer abraçar, conduzir essa pessoa até o altar do Cristo. Pois você tem dentro do seu interior o caráter de Deus. E esse caráter de Deus leva você a praticar a palavra de Deus. Leva você a produzir o verdadeiro fruto do Espírito de Deus. Então, amados, pense nisso. Esse é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Campo Grande está muito calor. Quando eu começo a falar, minha garganta seca muitas vezes, então eu não consigo muitas vezes pregar da maneira que eu deveria pregar. Então, amado, receba essa palavra, medite. Que Deus te abençoe abundantemente. Amém e amém.